1 Coríntios 1:23. Depois nós vamos pular lá para 11:23, tá bom? 1 Coríntios 11:23. 1:23. Vocês entendem agora, tá? Se eu ler aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, é 11, tá? Certo? Se eu ler, mas para nós que pregamos a Cristo crucificado, é 1:23. Amém? Tudo versículo 23, tá bom? Diz assim então, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e o poder que ela exerce na nossa vida, pelo poder que ela vai estar exercendo sobre nós, também pela libertação que a Tua palavra faz em nós, Senhor, pois é a Tua palavra que liberta. Tu disseste para os Teus discípulos: vocês estão limpos pela palavra. Meu Deus, Tua palavra também diz: meu Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, meu Deus, nós cremos o quanto Tu podes fazer nesta noite, quantos milagres pode realizar por intermédio da Tua palavra, Senhor. E ela há de nos aproximar mais de Ti, nos santificar, nos purificar como a água purifica e como a água limpa. Assim Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero nesta noite compartilhar com vocês sobre a missão de Jesus e a cruz. Quero nesta noite compartilhar, irmãos, sobre a função da cruz. Na realidade, a cruz, irmãos, ela é a parte central da Bíblia. Quando Jesus veio ao mundo, a missão de Jesus não foi um fracasso, porque Ele morreu na cruz. Quando Jesus foi levado para a cruz, através da condenação que fizeram, do julgamento frauduloso que realizaram, Jesus não fracassou. Não foi porque morreu que Jesus fracassou. Não foi porque foi traído que Jesus teve fracasso naquilo pela qual foi chamado. Na realidade, a morte de Jesus, a cruz, a crucificação, ela não foi uma surpresa, mas isto foi na realidade a agenda de Deus. Tudo estava preparado. A palavra de Deus diz a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação. Na realidade, Jesus já veio com a agenda pronta, e na sua agenda terá que passar pela cruz, terá que passar por este caminho. Então não foi um acidente no percurso. Não é como um guerreiro que se lança para uma batalha, para uma guerra, e de repente ele encontra o seu ponto final e ele vem a morrer. Não, Jesus não foi assim. Jesus veio e Ele sabia que ia morrer, e Ele sabia que iria morrer na cruz. Não seria de outra maneira, não seria de outra forma, não seria de outro jeito. Judeus pegaram em pedras para matá-lo, com um apedrejamento. Não conseguiram. Por que não? Porque o propósito ele teria que ir para a cruz e morrer na cruz. Certo momento também levaram Jesus a um lugar e foram para empurrá-lo lá de cima de um monte, para que Jesus então caísse dali e morresse. Mas Jesus, de maneira espantosa, desapareceu no meio deles, e não tiveram êxito de precipitar Jesus de cima do monte. O próprio diabo tentou Jesus de um outro tipo de morte, dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, certo? Te lança daqui, porque está escrito: teus anjos vão te guardar.
Na realidade, o que o diabo queria? Que Jesus se matasse e não morresse através da morte de cruz. Alguns pregadores que fazem uma encenação que Jesus, o diabo estava torcendo pela morte de Jesus, e que Jesus fosse realmente para a cruz. Não, na realidade, irmãos, o diabo fez de tudo. As trevas fizeram de tudo para impedir que Jesus fosse à cruz. O próprio Pedro, discípulo de Jesus, um dos discípulos que Jesus estaria fazendo um grande uso da sua vida, se interpôs perante o Senhor Jesus e disse ao Senhor Jesus que de alguma maneira, de alguma forma, ele não fosse para a cruz. E Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, e a morte de Jesus teria que ser por intermédio da maneira e da forma da cruz, e não de outra forma, não de outro jeito. Então a agenda de Jesus já estava feita, já estava pronta. A cruz não foi uma tragédia, a cruz não foi um acidente, mas foi uma agenda de Deus, foi um preparo de Deus, era o caminho pela qual o Senhor Jesus deveria passar. Jesus não veio, irmãos, aqui coagido, forçado, obrigado pelo Pai. Ele não veio dizendo: não, Pai, eu não quero ir. Ele não veio porque o Pai o obrigou, porque os anjos jogaram ele. Não, ele veio por amor. Foi por amor que ele veio. Foi por amor que ele veio. Foi por intermédio do seu amor que ele aceita. Quando o Pai sabe que é a única alternativa, e ele diz como Isaías: envia-me a mim. Ele assume a responsabilidade, a culpa do homem, e ele vem não apenas para pregar o Evangelho, anunciar boas novas, expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos. Ele vem com o propósito de morrer. O centro da Bíblia está na morte do Senhor Jesus, o seu sacrifício por nós. O Calvário estava na agenda de Deus. O próprio Senhor Jesus profetizou a sua morte. Os discípulos não entenderam. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram a sua morte. Quando Jesus, depois da sua ressurreição, conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes e perguntaram para Jesus: tu és acaso o único que não sabe o que aconteceu? Se nós estávamos esperando nele, mas ele foi morto. E aí Jesus, a palavra diz que Jesus começou desde Moisés, e falando através dos profetas, da importância e da necessidade do Cristo, do ungido e do prometido morrer e morrer na cruz. Então estava já registrado, estava já profetizado. Jesus, irmãos, não foi para a cruz porque Judas traiu Jesus, porque Judas foi o traidor. Jesus não foi para a cruz porque os sacerdotes, com ciúmes, julgaram a ele. Ele foi exatamente por amor. E por que ele veio? Porque todos nós somos pecadores. Romanos, a Bíblia nos diz: porque todos pecaram e estão destituídos, afastados de Deus. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Todos nós somos pecadores e afastados de Deus. Mas Deus não nos criou, irmãos, para o fogo eterno. Deus não nos criou para a condenação. Deus nos criou para o louvor da sua glória, nos diz a palavra de Deus. Deus nos fez com um propósito, não com um propósito errado. Porém, a humanidade tem as suas escolhas. Escolheu o errado, escolhe o mal. Já nascemos fazendo mal, já nascemos distantes de Deus. Não é a revelação de Deus, não é o Senhor Jesus nos alcançar com a sua misericórdia e abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender as coisas sagradas. É obra do Espírito Santo em nós. Agora, irmãos, saber que eu sou pecador não vai resolver. Eu preciso exatamente desejar, querer e buscar no Senhor Jesus o seu perdão, a sua misericórdia, e buscar nele o que eu preciso na minha vida para viver. Então o Calvário
foi na realidade a justiça de Deus sendo realizada no homem justo, que é o Senhor Jesus. No Calvário a justiça de Deus foi realizada, foi satisfeita, porque toda a humanidade estava perdida, mas todos que buscam o Senhor Jesus recebem salvação. A palavra de Deus nos diz que a todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então é voltado na pessoa do Senhor Jesus, é pelos méritos do Senhor Jesus, é pelo seu sacrifício por nós, é que nós somos salvos. Não é um mérito de ação humana, mas sim do Senhor Jesus. E nós reportamos para quando começou a Páscoa dos judeus, em que para que eles fossem salvos da morte e também da destruição, eles deveriam matar um cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e manchar as vergas da porta com o sangue do cordeiro, e ali seria o sinal, quando o anjo da morte, o anjo destruidor, passasse por ali e visse que naquela casa tinha sangue na porta, então o anjo destruidor, o anjo da morte passaria e não visitaria com morte aquela casa. Porém, irmãos, aquele cordeiro, ele apenas é um protótipo do que seria o que Jesus fez por nós. Derramou o seu sangue, e o seu sangue precisa estar nos nossos corações. O seu sangue precisa estar no tanto da nossa vida, da nossa alma, para que quando o dia da condenação, se o nosso Deus, diante do seu julgamento, vê que nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós, então nós somos purificados dos nossos pecados. Porque o que purifica é apenas o sangue. O que tem o poder para a purificação é o sangue, e é o sangue do Cordeiro. João Batista começou pregando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na realidade, depois os judeus começaram a fazer por instrução, a matar os bodes, matar carneiros, matar novilhos, para que aquele sangue expiasse, para que aquele sangue tirasse a culpa. Mas na realidade não conseguia tirar de completo, de maneira total, porque sempre eles tinham que estar matando mais um cordeiro. Foi lá, cometeu o pecado, então ia lá, pegava o cordeiro, levava para o sacerdote imolava, matava o animal e aspergia o sangue. Então aquele sangue daquele animal servia para apaziguar a ira de Deus. Passado o tempo, a pessoa pecava de novo, ia de novo, pegava novamente o cordeiro, ia lá, sacrificava o cordeiro e apresentava como uma oferta suave para o sacerdote apresentar a Deus. E aí novamente a pessoa, ela retornava, mas nunca conseguia pagar o peso da culpa. O homem sempre sentia-se culpado. Novamente, caía em outras tentações, caía em pecado e ela pegava mais um outro cordeiro. O Senhor chegou um momento, ele dizia assim: estou enojado dos vossos sacrifícios e das vossas oferendas, porque já não estava mais cumprindo a maldade do homem. Na realidade, o ser humano ia lá, pedia perdão, mas não conseguia consertar o seu pecado. Vivia sempre pedindo perdão e não consertava o seu pecado. É como aquela pessoa que está sempre magoando e pedindo perdão. Magoa e pede perdão, magoa outra vez e pede perdão, mas nunca muda. Não tem mudança. Mas o que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos, foi tão completo, que não apenas nos perdoou, mas mudou o nosso coração. Cumprindo a palavra profética, diz: darei a vocês um novo coração. Vou tirar o coração de pedra, vou tirar o coração de ferro, e vou colocar agora um coração de carne em vocês. Colocarei o meu espírito sobre vocês. E aí, irmãos, agora nós recebemos de Deus poder, autoridade para vencer. O sacrifício de Jesus foi uma só vez. Eu não preciso orar e dizer: Deus, manda de novo Jesus morrer outra vez por mim. Uma vez só. E uma só vez, irmãos, ele cobriu o pecado de toda a humanidade. Um cordeiro, um cabrito, serviria para matar, para resolver o problema de uma família, duas famílias, quem sabe, mas não de toda a humanidade. Na realidade, irmãos, o que o Senhor Jesus fez é muito superior ao que estava sendo feito pela lei de Moisés. Então, no Calvário, irmãos, Jesus conseguiu resolver o nosso problema com Deus. Nós estávamos inimigos de Deus. E o julgamento, irmãos, a qual Jesus foi colocado
naquela noite, logo depois da ceia, no texto que nós já vamos ler, a Bíblia diz: na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver comido do pão, partido o pão e servido, também tomou o cálice. Aquela noite foi a noite decisiva. Aquela noite foi a noite, irmãos, que tudo mudou. O ministério de Jesus até ali agora se consumou exatamente na noite da ceia. Logo após a ceia, desencadeia então que Jesus vai para o monte. Lá então vem Judas com uma turma de soldados. Esses soldados vêm para prender Jesus, mas não conseguem. No Evangelho de João, nós encontramos quando os soldados vêm para prender Jesus, e Jesus diz: sou eu. Quando Jesus diz: sou eu, aqueles soldados caem no chão. Novamente tentam outra vez para prender Jesus, e sou eu, e eles caem novamente. Não poderiam, não conseguiriam jamais prender Jesus. Jesus poderia ter usado um poder de invisibilidade, ficar invisível. Jesus poderia ter usado, irmãos, o poder que Ele mesmo colocou sobre a vida do profeta Eliseu, de que orou e os seus soldados ficaram cegos. Ele poderia ter clamado, conforme Ele mesmo relata, dizendo: se eu quisesse, eu chamaria agora uma legião. Aliás, não uma, pede 12 legiões de anjos e viriam ao meu favor. Olha, os anjos lutando contra ser humano não tem graça. Somente 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra e destruíram e queimaram a cidade inteira. Não teria graça anjo lutar com o ser humano. Deus mandou um anjo para Israel. Quando Davi faz o recenseamento e aquilo desaprova a Deus, e aquele anjo começa a matar mais de 70 mil homens, não teria como o anjo lutar. Jesus poderia, mas ter chamado apenas um anjo e ter matado toda a cidade de Jerusalém. Jesus poderia ter chamado 3 anjos e exterminaria todo o país de Israel em questão de 2 ou 3 segundos. Não teria como prender o Senhor Jesus. Não tem, irmãos, meios humanos. Não tem como produzir na vida de alguém um poder para prender Deus. E o Senhor Jesus, ninguém conseguiu matá-lo, mas o seu ato de amor, Ele se entregou. Agora, irmãos, para se entregar e não morrer, Ele teve que tirar as suas forças. Aos nossos adolescentes que estão aqui no nosso meio, que olham filmes Superman e outros super-heróis, aí descobre o ponto fraco do super-herói e deixa ele humanizado, deixa ele sem forças. Exatamente o que Jesus fez, irmãos. Jesus veio e Ele deixou a sua divindade. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu esplendor, Ele deixou a sua riqueza e veio viver a pobreza, veio viver a sua miséria. Jesus, irmãos, veio nascer em uma simples, humilde estrebaria. Ele nasceu de uma família pobre, de uma família humilde. A sua família teve que fugir, porque ele não veio nascer numa família de um rei poderoso que tinha um enorme exército. Poderia, sim, poderia, mas Deus usou a fraqueza. Deus usou os caminhos mais fracos do ser humano, exatamente para visitar-nos e para chegar até nós. Ele não usou do seu poder, Ele não usou da sua força, Ele não usou da sua grandeza. Ele se tornou frágil como todos nós. A Bíblia menciona que Jesus foi tentado. Como qualquer tentação que você tenha, Jesus foi tentado, mas Jesus venceu toda a tentação como ser humano. Dizem alguns, dentro do agnosticismo, na época de Jesus, que Jesus não sentiu nada, Ele era Deus. Então lá na cruz Ele estava só fingindo. Na realidade, mas Jesus sofreu tudo. Observa que nós encontramos Jesus chorando, porque Ele está carregado de seus sentimentos, das suas emoções.
Jesus é frágil, tão frágil, porque na cruz a Bíblia menciona que ele diz que tem sede. Ao momento, nós encontramos também em João capítulo 4 que Jesus está com fome. E um anjo não sente fome. Um espírito não sente fome. E Jesus sentiu fome. Na cruz Jesus sentiu sede. Jesus estava com plenamente 100% das suas emoções e dos seus sentimentos nele. Jesus estava tão lúcido quando sofreu, quando apanhou, quando recebeu chicotadas. Jesus não estava fora do corpo. Jesus estava no corpo, mas a sua divindade foi extraída, foi tirada. Ele veio fraco, ele veio como homem, sentindo fome, sede, cansaço. A Bíblia menciona que ele está no barco, está cansado. Marcos, nós encontramos no Evangelho de Marcos Jesus chamando os discípulos no lugar à parte para descansar. Eles estavam cansados. Jesus humano, 100% humano. Ele se despiu da sua glória, ele se despiu da sua divindade para poder estar conosco e viver conosco. A sua essência de santidade permaneceu. E a sua missão jamais ele abortou. Foi tentado abortar a sua missão, sim. Há muitos anos atrás eu pregava aqui sobre a tentação de Jesus. E eu acredito, irmãos, que uma grande tentação foi na cruz. Quando zombavam dele, ele disse: tu és o Cristo, desce daí. Salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Jesus poderia dizer: olha, vou mostrar para vocês que realmente eu tenho poder. Tão ruim quando você tem poder, mas você não quer usar e você faz de tudo para não usar o seu poder. E Jesus foi tentado a usar o seu poder e descer da cruz. Se Jesus descesse da cruz, irmãos, abortada a missão, destruída a missão, ele poderia ter descido da cruz, mas ele resolveu enfrentar os cravos, enfrentar a zombaria, estar sendo ridicularizado, humilhado, ultrajado, envergonhado, cuspido, apanhando, sentindo todas as dores. A Bíblia menciona, irmãos, também que Jesus caiu com o peso da cruz. Por que caiu? Mas ele não é todo poderoso? Não, Deus não deu a unção de sanção sobre a vida dele. Tudo acontecia com ele. Os poderes, milagres aconteciam, mas porque ele estava em contato e comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: vocês vão fazer obras maiores. Não estava com ele apenas, irmãos, porque ele está 100% Deus no corpo, mas a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo que ungiu ele, é o mesmo Espírito, irmãos, que nos unge para nós fazermos a obra dele, o chamado dele. E tudo isso Jesus agora está enfrentando na cruz, passando por todas as vergonhas, todas as humilhações, por tua causa, por tua culpa. Ele está passando a minha vergonha, a condenação que estava para mim, ele assumiu o nosso lugar. Ele não tem nada a ver com a tua história, ele não tem nada a ver com o teu crime, ele não tem nada a ver com a maldade que está no teu coração. É você que vai para o corredor da morte, vai ser julgado. Mas a cruz do Calvário, ele está tomando o nosso lugar, ele está assumindo o nosso lugar na cruz, e ele está morrendo a nossa morte, ele está sendo executado da nossa condenação, e ele está carregando o fardo do nosso pecado. E ao momento que ele está carregando a cruz, a Bíblia menciona que ele cai, e ele cai com o peso da cruz porque Jesus estava enfraquecido. O Senhor Jesus já tinha perdido muito sangue. Perdeu sangue quando foi chicoteado, perdeu sangue quando estava orando no Getsemane por mim e por você. Jesus estava enfraquecido. Jesus, irmãos, estava passando exatamente um momento de total injustiça. Por que injustiça? Porque aquele julgamento foi um julgamento fraudulento. Houve fraude nesse julgamento, porque acusaram Jesus de coisas falsas. As testemunhas que estavam ali, porque não poderia julgar uma pessoa sem testemunha, as testemunhas foram
Cristo, homens de má índole, homens sem caráter, foram comprados para poder dizer, acusando de coisas que ele não fez, para poder julgar e dar base e formalidade no julgamento. Tinha que ter testemunhas, e as testemunhas então diziam exatamente do que ele estava sendo acusado. O julgamento, irmãos, foi num tribunal religioso. No tribunal religioso, Jesus foi condenado. Depois ele teria que ir para um outro processo, tribunal civil. E nesse tribunal civil, o Herodes não quis assumir essa causa. Retorna novamente para Pilatos. Pilatos tem poder para soltar, Pilatos tem poder para absolver, e tem poder para condenar. E Pilatos diz para Jesus: tu sabe que tem poder para te soltar e tem poder para te condenar? E Jesus disse: olha, nenhum poder tu teria sobre mim, se do céu não fosse dado. Jesus sabe que ele vai ser condenado, e que ele precisa ser condenado, porque ele quer morrer por nós, porque ele quer morrer por você. Eu quero dizer, irmãos, que ninguém conseguiu te amar como Jesus te ama. Ninguém conseguiu demonstrar tanto amor por você como Jesus demonstrou. Ninguém tem tanta afeição por você, cuidado pela sua vida, como o Senhor Jesus tem. Tudo isso ele sabia que passaria. Tudo isso ele sabia que teria que passar. Mas ele vai por amor. Não vai apenas por obediência, mas ele vai, irmãos, motivado por amor. Se eu posso salvar, eu posso formar essa pessoa. E ele foi, irmãos, para a cruz, através de acusações falsas, de mentiras. Foi para um julgamento político, foi condenado também. As condenações não são à noite, os julgamentos não são à noite, e fizeram tudo na calada e no silêncio da noite. Tanto que de manhã Jesus já está condenado, já está sentenciado, já passou pelos açoites, na madrugada, final da madrugada, início da manhã. Ele passa a noite apanhando, ele passa pelo julgamento às pressas, tão ligeiro à noite, consegue fazer vários julgamentos, tudo tão rápido, tudo à noite, quando o povo está dormindo, quando aqueles que foram curados, libertos, transformados, estavam dormindo. Quem condenou Jesus não foram aqueles que receberam a cura, o milagre, estavam gratos a Deus. Não foi Maria Madalena, que foi liberta dos espíritos malignos que atormentavam. Não foi Lázaro, que ele ressuscitou. Não foi o paralítico que Jesus curou a sua vida. Não foi o cego que ele deu vista. Não foi o leproso que ele curou, que estava ali, ninguém soube nada, porque todos sabiam que Jesus ia para uma ceia com seus discípulos. E no dia seguinte todo mundo preparado: bom, vamos lá, vamos aprender mais um pouco. Quando de repente todo mundo acorda e vão à procura de Jesus, estão quatro: olha, foi condenado, foi crucificado. Jesus, já está lá na cruz. Foi tão rápido, foi tão ligeiro. Quem entra com algum processo na justiça sabe como isso é moroso, como é demorado, como leva tempo. Mas interessante que em questão de poucas horas está tudo pronto, já condenado, tão rápido, tão ligeiro. Pilatos quis ser amigo dos homens, quis ter um favor político dos judeus, dos religiosos, da liderança, e aí agora condena um homem justo. E Pilatos resolveu fazer uma coisa. A Bíblia menciona que ele colocou as suas mãos na bacia para lavar as suas mãos e dizer: eu estou isento da culpa deste homem. Na realidade, irmãos, as mãos de Pilatos nunca saiu a mancha de um julgamento de injustiça. Pilatos sabia que Jesus era justo, mas não quis favorecer. Quantos na vida às vezes sabem o que é certo, mas faz o que é errado? Pilatos sabia, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, não era correto, não era justo. Pilatos lavou as suas mãos sujas, não lavou a sua alma. Herodes disse: não é comigo. E o povo, quando Pilatos pergunta: quem vocês quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? E o povo grita: eu quero Barrabás, solta-nos Barrabás.
E esse povo diz: olha, seja sobre nós e a nossa descendência o sangue desse homem. E se cumpriu a maldição, se cumpriu a sentença, porque no ano 70 Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi queimada, Jerusalém, irmãos, foi totalmente devastada e parou de existir a terra dos judeus. Aquela terra foi dominada por outros povos. Você estudando a história, você vai descobrir que os judeus já não residem mais, eles são espalhados pelo mundo afora. Conseguiram retornar no século passado e ter um cantinho de terra, e até hoje estão brigando. Questões espirituais. Ainda não reconhecem Jesus como Cristo, infelizmente, mas que Deus converta ao coração deles. Agora, irmãos, a cruz de Cristo é o tema central da Bíblia. Nós precisamos olhar, irmãos, no momento que nem no dia de hoje, que é o dia de ceia. Hoje é um dia de ceia para muitos. Para alguns vão estar vendo como é que é a ceia hoje, e para muitos estão na espera, na expectativa, no desejo do próximo batismo. Agora no mês de dezembro vamos ter batismo nas águas. Todo aquele que é batizado, que está em perfeita comunhão, precisa participar da ceia. E aí Jesus, irmãos, quando Jesus morre, antes da sua morte, nesta noite que Jesus é traído, Jesus coloca o plano de tudo. E Jesus disse: olha, vocês façam isso em minha memória, para que vocês nunca esqueçam de algumas coisas. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos é olhar para trás. Precisamos olhar, irmãos, e lembrar do seu sofrimento, do que ele sofreu, do que ele padeceu, quanta dor ele passou por nós, e lembrar do seu grande amor que ele teve para conosco. O fato e o ato dele se esvaziar, deixar a sua glória e passar a enfrentar a vergonha da cruz. Ele veio para morrer. Ele sabia que o seu destino seria a cruz. E nós, irmãos, na realidade, eu gosto de dizer, eu gosto de afirmar essa verdade, que não foram os romanos que crucificaram, não foram os judeus que entregaram, não foram os soldados ou até mesmo o imperador que colocou ele na cruz. Fomos nós, fomos nossos pecados, nós, por nossa culpa, por nossa causa. É como aquele pai que tem a sua casa, depois de muitos e muitos anos conseguiu comprar um terreno e conseguiu construir uma casa. Agora o seu filho de 5 anos está doente, e ele leva no médico, o médico detecta que a doença, a enfermidade é muito grave, somente uma cirurgia, e se não operar imediatamente, aquela criança vai morrer. Então o pai diz: então, por favor, faça a cirurgia. E o médico diz: olha, o SUS não cobre esta cirurgia. Aí o médico pergunta para o médico: quanto custa para operar o meu filho? E o médico diz: olha, são 50 mil reais. 50 mil reais. E o pai não tem dinheiro. O pai tem uma casa que demorou 20 e tantos anos para conseguir conquistar aquele sonho da casa própria. Agora o pai resolve fazer o seguinte: vai desesperadamente, torra aquela casa que vale 80 mil, vende por 50 mil para salvar o filho. O pai perdeu uma casa, a família perdeu uma casa, por uma causa, por uma vida. O Senhor Jesus, ele perde a sua vida por nossa causa. Eu e você éramos os doentes, e a única maneira, irmãos, era pagar o preço por nós, entregando a sua vida por nós. Se nós não estivéssemos doentes, se aquele filho não estivesse doente, não precisaria vender. Lembro-me da Letícia, nossa filha, quando o médico tinha observado que a Letícia precisava, quando estava grávida da Letícia, tinha completado os 9 meses,
E aí a Letícia já não tinha mais força para nascer, estava perdendo a força dentro da Luciana, né, no ventre, e não tinha mais força para sair. O médico disse: olha, se é meu filho, eu mando tirar. E aí nós fomos no hospital, dizendo: olha, por favor, nós vimos aqui para que a nossa filha venha nascer. E o médico disse: olha, só por parto normal. E nós sabíamos que precisava de uma cesárea. E aí nada, tentamos novamente, levamos os exames, o médico disse: não, só parto normal. E aí ficou uma situação assim entre a vida da minha filha, entre a vida da nossa filha, e aquela batalha com o médico. E o médico não queria fazer e não ia fazer. E eu decidi: nós vamos fazer. Eu não tinha o dinheiro em mãos. Eu tinha umas economias que era destinado na realidade com o propósito de comprarmos um terreno para a compra de um imóvel. E eu disse para a Luciana: nós vamos fazer essa cesárea. Fomos lá, irmãos. Chegamos no hospital, era muito caro. Fomos no outro hospital, era alto demais. E voltamos no primeiro hospital que não queria fazer a cesárea. E nós dissemos: olha, nós queremos fazer a cesárea e é particular. Prontamente as portas se abriram, fizeram imediatamente. A Letícia está viva, graças a Deus. Nasceu com saúde. É um sacrifício para salvar uma vida. O preço que Jesus pagou, irmãos, foi o preço da sua vida. A sua morte é a nossa vida. A sua condenação é a nossa absolução. O que Jesus fez por nós, irmãos, ninguém jamais fez. Então, olhando o passado que Ele fez por nós, agora nós devemos olhar para a frente, irmãos, também. Porque o Senhor Jesus, agora vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o texto referente à ceia, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia também é o momento de nós olharmos para frente. O que vai acontecer? É olhar para frente, olhar para o futuro. Olhar para trás o que Jesus fez, olhar para frente o que Ele vai fazer. E uma coisa que Ele vai fazer, irmãos, é a sua missão. E Ele disse bem claro para os seus discípulos, está em João capítulo 14: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Depois Ele diz: eu voltarei e vos buscarei, para que vocês estejam comigo. A sua missão está designada. E na ceia, irmãos, nós reportamos, olhamos lá para frente. Jesus vai voltar. É a sua promessa. E diz assim: até que Ele venha. A ceia não é feita uma vez na vida. O batismo sim, o batismo nas águas uma vez só. Mas a ceia é contínua, é constante, para sempre estarmos lembrando do passado e do Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, relembrarmos o seu amor e não esquecermos o seu amor. E também para lembrarmos, irmãos, lá adiante, Ele foi preparar lugar para nós. Fisicamente Ele não está, mas Ele vai voltar. Um dia nós veremos, ouviremos as trombetas tocar. A Bíblia menciona que os anjos virão nos quatro cantos, tocarão as trombetas. Nós subiremos com Ele, nós estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Nos alegraremos nele. E nunca mais haverá nem choro, nem morte. Tudo terminou. E tudo vai terminar bem, porque também está escrito, conforme Ele prometeu. E eu quero, irmãos, dizer, irmãos, que é algo tão precioso. O túmulo de Jesus, aonde Ele foi sepultado, ali tem uma grande característica. Interessante, irmãos, como a Bíblia menciona algumas coisas que são detalhes fundamentais e importantes. A Bíblia menciona que no túmulo de Jesus, depois que Ele ressuscitou, estava o seu lenço, o que lhe cobria, a Bíblia diz que estava dobrado, estava no lado dobrado.
O que significa e por que o texto assim descreve esse detalhe? Por que dizer que estava ali direitinho, organizado, dobrado do lado? Aí tem uma mensagem para nós, tem uma mensagem para a igreja. Tem algo extraordinário, irmãos, que o Senhor Jesus deixou um recado naquele túmulo. E para entender esse lenço dobrado, nós temos que entender a linguagem, o costume e o hábito daquela época dos judeus. O judeu, eles tinham o hábito, quando eles iam alimentar-se, o servo, o escravo, o empregado da casa, preparava a mesa, deixava a mesa pronta. Do lado da mesa ali do alimento tinha o lenço. Aquele lenço, os judeus, eles limpavam a sua barba, limpavam a sua boca. Quando estavam comendo, eles comiam coisas, eles ensopavam, por exemplo, o pão junto com o que tivesse ali, o molho que estava ali, e às vezes sujava a barba, e aquele pano tinha que ter para limpar. Agora, um detalhe: quando o Senhor que estava comendo deixasse o pano desajeitado aí, é sinal que ele vai comer mais ainda, que ele vai continuar. De repente ele tinha que sair da mesa, e ele deixava o lenço não organizado. Isso era sinal dizendo o seguinte: isso é um sinal, aliás, que ele terminou. Quando ele comeu, se limpou, deixou desorganizado, é sinal que ele concluiu, que ele terminou e não vai comer mais. Porém, se esse judeu se levantasse e fosse sair, ele dobrava, deixava organizado, aquele dobrado, organizado, arrumado, diz o seguinte: voltarei, eu vou voltar, eu vou continuar. Quando Jesus deixou no túmulo, irmãos, dobrado, quando Jesus deixou organizado, aquele lençol ao seu lado, aonde ele estava dando um sinal para a igreja: eu voltarei, eu vou voltar. Aguarde, espere. E é nessa esperança que nós estamos reunidos nesta noite. Jesus vai voltar. A ceia, irmãos, anuncia esse momento que Jesus vai voltar, está voltando, e que esse momento da ceia, irmãos, que nós, quando estamos participando, nós estamos transmitindo e dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua promessa, eu creio na Tua palavra, e eu quero ser fiel a Ti. Quando nós participamos da ceia, irmãos, não é porque nós somos os melhores, mas pelo contrário, a ceia também manda a gente olhar para dentro. O Senhor Jesus, irmãos, nos ensina a olhar para dentro da gente. Não devemos sentar à mesa sem critério nenhum, sem cuidado nenhum, sem zelo nenhum. Olhar para dentro, examinar a nossa vida. A ceia é um banquete. A ceia é um banquete para quem tem a vida em Cristo, porque os mortos não se alimentam, morto não come, morto não bebe. A ceia é para quem está com Cristo, é para quem está em Cristo, é para quem não está mais morto nos seus delitos e nos seus pecados, mas é para aquele que ressuscitou com Cristo Jesus. Então a ceia, irmãos, também é para quem tem fome, para quem tem fome espiritual. Quando eu estou comendo do pão, eu estou declarando, estou dizendo no mundo espiritual: eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Jesus, eu tenho fome da palavra, eu quero mais do meu Deus, eu quero me alimentar mais da minha vida espiritual. Quando eu estou trazendo, emitindo, falando uma mensagem, dizendo o seguinte: eu necessito mais de Jesus na minha vida. Quando eu estou comendo pão, quando eu estou bebendo cálice, eu estou trazendo e declarando esta mensagem até que Jesus venha. Eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, eu quero me alimentar dele, eu quero me alimentar nesta esperança, e eu quero aguardar firmemente do Senhor Jesus. Nós passamos essa mensagem, irmãos, para Deus. É a mensagem que nós estamos transmitindo, é o que nós estamos dizendo para o Pai: eu tenho fome do Teu Filho, eu tenho fome de Jesus. É o que eu estou dizendo no mundo espiritual para o Senhor Jesus: eu tenho sede de Ti, Jesus. Agora, irmãos, quem é que é digno de participar da ceia? Quem é digno de participar da ceia?
Apocalipse fala sobre um livro, e tinha um selo, mas ninguém era digno de abrir o selo. O profeta chora porque ninguém é digno de abrir o selo, mas agora vem o Cordeiro e ele é digno de participar, ele é digno de abrir o selo. Agora, quem é digno de participar da ceia? Preste bem atenção. Quem é digno de participar da ceia, meus irmãos, é todos que se consideram indignos de participar da ceia. A ceia não é para santo. A ceia é para mim realmente fazer um exame da minha vida, pois é assim que a palavra nos diz, o texto sagrado nos informa: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, coma do pão e beba do cálice. Os dignos são os que têm consciência da sua indignidade, que não somos dignos. A ceia é um banquete que deve nos afastar do pecado, em vez de o pecado nos afastar da ceia. Alguns que entram numa batalha, numa luta, enfrentam uma tentação, dizem: eu não vou participar da ceia, porque eu não estou digno. E aí não vem na ceia, não participa da ceia, não come do pão, não bebe do cálice, e não vem no culto, não vem na igreja, e vai se afastando mais e mais. A palavra, irmãos, é consertar. Nós nos achegamos a Cristo não sendo digno, e vamos tendo entendimento da palavra, vamos conhecendo, vamos aprendendo. Aí a gente entra agora, a gente é ministrado no Crescendo na Fé, que são ferramentas fundamentais. E a gente é acompanhado por um discipulador. Esse discipulador nos leva para dentro de um aprisco, onde ali somos mais cuidados e zelados, e temos oração sobre a nossa vida todos os dias. Que nessa semana tivemos jornada de oração, irmãos, dezenas de irmãos na madrugada orando, líderes orando pelas suas ovelhas e pelo rebanho. Irmãos, tem muita oração sobre a vida de vocês. E a pessoa vai entendendo, chega para o líder e diz: olha, eu quero descer as águas, eu quero me batizar, eu quero também participar da ceia. Abriu-se o entendimento, abriu a compreensão para uma grande e preciosa caminhada com o Senhor Jesus. Então, meus queridos, que o Espírito Santo de Deus nos desperte e nos traga e nos leve, aliás, para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor Jesus, que passou por tudo isso, por amor de nós. No texto que nós fizemos leitura aqui, logo em seguida da sequência, eu já quero pedir para os nossos ministros trazem a ceia para nós participarmos. Aqueles que ainda não são batizados nas águas vão estar esperando, aguardando o momento, para depois também fazer parte. Essa é a missão, esse é o propósito, que todos nós venhamos entender, irmãos, a grandeza disso a qual o Senhor Jesus nos leva, a qual o Senhor Jesus nos apresenta. E esse é o propósito do Senhor Jesus. No capítulo 11, então, onde nós lemos, no versículo de número 27 de 1 Coríntios, nos diz assim: porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Qual é a missão? É afastar, separar? Não. O propósito é examinar e consertar e colocar a minha vida no altar e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia, me perdoa. Se alguém cometeu algum pecado, a sua decisão não é: então eu vou me afastar, eu vou largar tudo, eu vou cair realmente no mundão. Não, eu pequei. O Salmo 51, o Salmo do pecador. Mas de um pecador arrependido, de um pecador que se volta para o Senhor, que pede perdão e que pede misericórdia. E sabe, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina uma coisa. Ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti,
Perdoa. Aí Pedro pergunta: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes? O Senhor diz: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então observa como é grande a misericórdia e como é infinito o amor do Senhor Jesus. A Bíblia diz que se o justo tropeçar, o Senhor levanta. Se aquele que é do Senhor tropeça, o Senhor levanta. O Senhor não tem prazer de ver seus filhos caídos. O salmista diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo como a neve. Faz-me ouvir o júbilo, a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me rejeite no teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Não te agradam de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o oprimido, quebrantado o coração, compungido e contrito. Não o desprezas, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. O que Deus quer fazer em nós? Dar-nos um coração puro, um coração quebrantado, um coração transformado e purificado. Que nós venhamos amar Jesus mais ainda, que venhamos amar, irmãos, a mensagem da cruz. É a mensagem de Deus, a única mensagem de Deus é a mensagem da cruz. O que Ele fez por mim, o amor com a qual Ele me amou, incomparável, tremendo Ele é. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé.